Nesta semana, dois potenciais candidatos às eleições de 2022, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, estão cumprindo uma intensa agenda de viagens ao exterior. Bolsonaro embarcou na sexta-feira, 12/11, para uma viagem de uma semana a 3 países do mundo árabe, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein. Na sua agenda, Bolsonaro participou da Expo Dubai 2020, uma feira internacional onde o Brasil tem um pavilhão, encontros com empresários, políticos e com o rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa. Já o ex-presidente Lula começou sua viagem na quinta-feira, 11/11, com destino a 4 países da Europa, Alemanha, Bélgica, França e Espanha. Durante o tour, o ex-presidente se encontrou com líderes da centro-esquerda europeia como o provável novo chanceler alemão, Olaf Scholz, que é líder do Partido Social Democrata, com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que é do Partido Socialista, e, em Bruxelas, Lula discursou no Parlamento Europeu. Para o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Guilherme Casarões, Bolsonaro e Lula travam um duelo na esfera internacional e tentam projetar duas bastante distintas. Essas viagens são uma medição de forças, sim. De um lado, o atual presidente vai ao Oriente Médio e adota o discurso de que está em busca de investimentos para o país. É a imagem do presidente mercador. Do outro, Lula volta à Europa com um discurso de estadista, tentando mostrar ao exterior que o Brasil tem alternativas seguras para um futuro pós-Bolsonaro, afirmou. A professora do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, CDPLAR-UFMG, Fernanda Simini, também vê diferenças nas imagens que Bolsonaro e Lula tentam passar durante suas viagens. Ela explica que Bolsonaro aproveita a viagem para vender a narrativa de que, apesar das críticas que vem recebendo nesta área, sua política externa estaria conseguindo atingir seus objetivos. As imagens são muito simbólicas. Quando Bolsonaro aparece sendo recebido por líderes do mundo árabe, com seus trajes típicos, tenta vender a imagem um presidente que consegue o respeito de líderes fortes com quem ele pode se sentir mais alinhado. Do outro lado, Lula tenta se posicionar como alguém com quem a comunidade internacional pode dialogar, explicou. Nas últimas semanas, o atual presidente foi duramente criticado por sua atuação tímida na reunião do G20, em Roma, e por sua ausência à COP26, em Glasgow, no Reino Unido. A decisão de não ir à Conferência do Clima contrastou com a tradição que o Brasil vinha tendo nos últimos anos de se posicionar como uma potência verde. Analistas afirmam que a política externa do Brasil vem conduzindo o país a um isolamento. O governo, por outro lado, se defende afirmando que o país continua relevante na esfera internacional. Mais uma vez, as viagens de Bolsonaro e Lula, segundo os especialistas, evidenciam as diferenças entre os dois em relação à política externa. Enquanto Lula estaria tentando reconstruir pontes de óleo em 2023, Bolsonaro estaria refém da agenda adotada nos últimos anos. Para o professor de Relações Internacionais da UFMG, Davison Belém Lopes, os destinos e a agenda de Bolsonaro refletem o seu isolamento diplomático. Essa viagem é, em certa medida, expressão de um certo estreitamento de possibilidades diplomáticas do Brasil neste momento. Brasil não tem relações de nível e fluidas nem com os Estados Unidos e nem com a China. Com os europeus, há problemas que se arrastam desde o início dessa gestão presidencial. O Brasil de hoje tem poucas opções, disse o professor. Ao analisar o roteiro de Lula, o professor diz que a viagem pode ser vista como uma tentativa de reconstruir pontes do ex-presidente com a comunidade internacional. O que Lula está fazendo é uma tentativa de reconstruir pontes, de pavimentar o seu caminho para janeiro de 202-3. Ele sabe que precisa de pontes com o exterior e começa por onde deveria começar, que é pela Europa, porque é lá que ele encontra um terreno mais fértil, especialmente entre líderes da centro-esquerda, explicou. A pesquisadora do Wilson Center em Washington e professora da FGV, Daniela Campelo,
enfatiza o contraste entre as opções de Bolsonaro e de Lula. A ida de Bolsonaro ao Oriente Médio é reflexo claro da falta de espaço do Brasil na esfera internacional. Apesar de o presidente afirmar defender a democracia, ele obviamente não se manifesta sobre os regimes políticos dos países que está visitando. Por outro lado, Lula está discursando no Parlamento Europeu, está falando com o Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, disse Daniela. Apesar de esse duelo estar ocorrendo no cenário internacional, o centro da disputa entre Bolsonaro e Lula é, obviamente, as eleições de 2022. Nenhum dos dois confirmou oficialmente que será candidato, mas pesquisas de intenção de voto mais recentes colocam os dois na liderança do pleito do ano que vem. Nesse contexto, os especialistas afirmam que os movimentos feitos lá fora deverão refletir internamente. Fernanda Simini, da UFMG, diz que, a partir de agora, tudo o que os dois fizerem pode ou será usado como material para as eventuais campanhas de 2022. A política internacional também é um campo sobre o qual se dá a disputa eleitoral. Então, a partir de agora, viagem para a Europa, para o Golfo Pérsico, para o Nordeste, tudo será usado na disputa. A percepção de sucesso dessas viagens vai ser material de campanha, com certeza, afirmou. Para Guilherme Casarões, a principal demonstração de que essa batalha no exterior tem foco doméstico é a forma como as militâncias tanto de Lula quanto de Bolsonaro estão abordando as viagens em seus grupos. De um lado, os petistas estão exaltando a forma como Lula está sendo recebido por lideranças europeias. Seria uma demonstração de que o Brasil pode voltar a ser respeitado internacionalmente. Do outro, os bolsonaristas estão enfatizando como o presidente estaria buscando investimentos ao Brasil, disse o professor.